Abra então em Mateus, porque a palavra objetiva do tema do ano está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. E eu quero então lembrar aos irmãos que este contexto está dentro do Sermão do Monte, ou Sermão no Monte. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é o sermão de Jesus Cristo aos discípulos no monte. Não eram só os 12, muitas pessoas estavam ali, e o Senhor então traz nesses 3 capítulos uma noção, uma orientação de conduta do verdadeiro cidadão do céu, do verdadeiro discípulo de Cristo e também daquele que é verdadeiramente filho de Deus. Quem aqui se considera filho de Deus? Se você se considera filho de Deus, abra a sua boca e dê glória a Deus. Isso, que bom. Então, no capítulo 6, a partir do versículo 9, é um momento, um trecho do contexto do Sermão no Monte. Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Vou ler para introduzir o que eu quero falar aos irmãos. Quem achou, diga amém. Portanto, vós orareis assim. Como vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ore comigo. Pai, nós nos debruçamos nesse texto e celebramos a tua palavra que é boa, que é alimento para a nossa vida, que traz nutrientes para o nosso ser, não só na nossa vida espiritual, mas ministra, Senhor, e faz chegar em todos os âmbitos da nossa vida, em todos os aspectos do nosso ser, ó Deus, e nos toca profundamente. Então nós queremos receber esta palavra hoje, meu Pai, como um alimento vivo que vem do Senhor para a nossa vida. Traga então os ingredientes, Senhor, que nós precisamos, a vitamina, ó Deus, e o poder e a autoridade para nós vivermos aquilo que precisamos viver, para sermos o que precisamos ser, Senhor. E nós te agradecemos pelo privilégio de estar aqui. É um privilégio estar na tua casa, poder celebrar ao Senhor. Obrigado por nos reunirmos neste templo, Senhor, como igreja. Obrigado por cada pessoa que se assenta junto a outra e pela liberdade, liberalidade do Senhor na nossa vida, de podermos, Senhor Deus, com alegria, na liberdade do Senhor, celebrar ao teu nome, cultuar ao Senhor, que o nosso coração esteja, se mantenha feliz, alegre, ó Deus, e que esta celebração de hoje, ó Deus, ainda que tenhamos que recobrá-la durante todos os dias da semana, porque isso vai ser saudável para nós, mas que este momento seja, Senhor Deus, muito importante, traga um peso de glória, para determinar, Deus, as expectativas da nossa semana, não no sentido de cruzarmos os braços, mas de descruzarmos os braços, Senhor Deus, e agirmos na tua presença, e mantermos comunhão com o Senhor. Seja sobre nós a tua boa mão, como no Senhor esperamos. Quem diz amém? Põe a mão sobre o ombro de alguém que está ao seu lado e diga: Deus te abençoe. Faça isso. Então, no contexto da palavra que eu li, e vocês acompanharam, seguiram aí, fala da oração conhecida como Pai Nosso, que para muitas pessoas se tornou uma reza, uma repetição, sem um entendimento do que isso aqui quer dizer. Então, eu quero propor a vocês hoje, a propósito do meu coração, compartilhar sobre
o início desta oração e lembrar a vocês, se você está com a sua Bíblia aberta, essa expressão venha o teu reino, está no versículo 10, imediatamente após quando Jesus declara aos seus discípulos a forma ou a maneira como eles iam se relacionar com Deus, porque a oração do Pai Nosso não é apenas algo que eu deva dizer, é algo que eu deva viver, que você deve viver. Então diga comigo, a oração do Pai Nosso no Sermão do Monte é algo que eu deva declarar, mas muito mais, viver. Olhe para o teu irmão com cara de crente e diga, você deve viver isso. Fala para ele. Isso, amém. Então, é muito lindo e é muito bom podermos todos, durante esse ano 2019, declararmos, venha o teu reino. Mas eu quero lhes lembrar hoje, o que você já sabe, se eu vou lembrar porque você já sabe, mas eu quero recordar com você, a quem o Senhor Jesus está dizendo, a quem Ele está declarando, para dizer isso para Deus, a quem Ele está se dirigindo, a quem Ele está dando autoridade, para dizer para Deus, venha o teu reino. Porque se alguém estando com a vida torta, em pecado, e não quiser, através ou pelo arrependimento, se converter e mudar de vida, e clamar a Deus que venha o reino de Deus, a gente não pode esquecer que a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça. E se alguém que não está vivendo o relacionamento com Deus clama pela vinda do reino de Deus, e a gente sabe que o Senhor disse para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quando a justiça vier e pegar a pessoa desprotegida do sangue de Jesus, e da remissão do poder do sangue de Jesus, esta pessoa pode não se dar tão bem, porque o reino de Deus não traz somente bênçãos, mas ele traz o senso de justiça de Deus, de juízo de Deus. Quem pode entender o que estou falando? Então, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, Ele está dizendo para aqueles que inicialmente disseram para Deus, Pai, chamaram Deus de Pai. Olhe como é que começa a oração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele diz, venha o teu reino. Então ele está habilitando os seus discípulos, aqueles que têm relacionamento com Deus de Pai, e por ter um relacionamento de Deus com Deus de Pai, são logo filhos de Deus. Ele está dizendo que essas pessoas devem não só chamar a Deus de Pai, mas vivendo um relacionamento paterno, um relacionamento de filho com Deus sendo seu pai, ele deve dizer, e deve dizer mesmo, Pai, venha o teu reino. É importante que quando se diz venha o teu reino, não está dizendo Deus na qualidade de Senhor absoluto, e ele, aquela pessoa que está pedindo na qualidade de servo. É o filho que está pedindo, é aquele que diz Pai, é ele que está pedindo para Deus, Deus, na qualidade de meu pai, eu sendo seu filho, venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino. Você pode entender isso que está escrito aí? Fique com a sua Bíblia aberta e trará um grande proveito para você. Então, nesta oração, o Senhor ensinando a orar, Ele diz, vocês vão orar assim, vocês vão se relacionar com Deus, não inicialmente ou não, rotineiramente ou não diariamente, como Ele sendo Senhor e vocês servos. Jesus disse, eu não vou chamar vocês mais de servos, vou chamar vocês de amigos. Mas lá em João 8, que foi um tema que nos acompanhou, ou acompanhamos todo o ano de 2018, por conta do tema do ano de libertação e cura, o Senhor Jesus faz a separação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. interessante que a separação que Jesus faz não é por mérito celestial de dizer, você é filho de Deus, você é filho do diabo. Não, o que Jesus está falando assim, ali é através da atitude de cada um, do ato de cada um. Aqueles que praticam a verdade são filhos de Deus, mas aqueles que mentem não são filhos de Deus. Aqueles que andam na luz, filhos de Deus, mas aqueles que não andam na luz não são filhos de Deus. Então, Jesus falando para quem quer um relacionamento com Deus na qualidade de pai. Quem sabe, você chegando aqui, seu relacionamento não está ativo, ou está daquele jeito, né?
meio periclitante, devagar, quase parando, alguma coisa assim. Eu quero lhe dizer que esta palavra não é de juízo que eu pretendo fazer, é uma palavra de alerta para mim e para você, mas para a gente acordar, para a gente despertar, que por melhor que você esteja vivendo um relacionamento com Deus, da qualidade de pai, você pode melhorar. Eu vou repetir, você pode melhorar. E por mais que você esteja em dificuldades nesse relacionamento, hoje eu profetizo e trago a figura de Lucas 15, quando o filho volta a casa e ele espera encontrar alguém que vai lhe ofender, que vai lhe trazer muitas complicações, dificuldades, ele encontra o pai de braços abertos. Então, para você que não está tendo um relacionamento ativo com o Senhor, como você precisa ter, eu digo, os braços do Pai estão abertos para você. Você pode me ajudar a ministrar? Diga para quem está perto de você, diga, o braço do Pai ainda está aberto para você. Vai, diga para esta pessoa, fala aí. Alguns anos atrás, eu até anotei aqui no papel para não esquecer, no ano de não sei quando, no ano de 2009 foi feito um censo escolar, e descobriu-se, através desse censo, que 5 milhões de alunos não informaram o nome do pai na matrícula. Pasmem, desses todos os alunos, 3 milhões e 800 mil alunos, com idade inferior a 18 anos, não informaram o nome do pai na matrícula. Em 2011, o Conselho Nacional de Justiça fez outro censo na rede pública. E o número que era em 2009 de 3 milhões e 800 chegou a 5 milhões e 800 de crianças menores de idade que não tinham o nome dos seus pais apontados na sua certidão de nascimento, e a maioria deles, a maioria grande, não sabia, nunca tinha visto, nunca tinha se relacionado com seu pai. O que eu vou dizer não é novidade para você, mas ninguém escolhe o seu pai humano. Não dá. E pasme, às vezes a sua própria mãe, ou a mãe de alguém, não daqui, claro que não também escolheu quem seria o seu pai. Porque muitas gravidez não ficou legal. Muita gravidez aconteceu de uma forma não planejada nem realizada dentro do casamento. Então, eu nasci da dona Dulce, que está ali, com o seu Heitor, que não está aqui. Eu não escolhi, eu não decidi nada. Eles fizeram o que fizeram, eu não preciso dizer. Ficou grávida, e eis-me aqui. Eis-me aqui, e eis você aí. Porém, a respeito da paternidade celestial, eu e você podemos escolher. Nós podemos escolher quem está sobre a nossa vida espiritualmente falando. Então escute, você que não nasceu compreendendo, entendendo, ouvindo falar de Deus como seu pai, que coisa boa que nós podemos escolher e decidir a quem nós vamos servir, a quem vai estar sobre a nossa vida. E este Deus é tão gracioso que quando Ele vê no nosso coração desejo de servir, Ele não nos trata como servo, mas Ele nos trata como filhos amados do Pai que é Ele. Você pode abrir a sua boca aí no seu lugar e dar glória a Ele. Então nós podemos escolher a nossa paternidade espiritual. Então eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre paternidade, eu quero falar sobre o Pai Celestial. Eu vou usar aqui vários versículos bíblicos, a maioria deles você conhece. Abra sua Bíblia, vamos lá, um exercício bíblico. Em Lucas capítulo 1, quando Maria recebe a visitação do anjo, e ele diz para ela assim:
Maria, não temas, porque você achou graça diante do Senhor. É Lucas 30. No teu ventre você vai conceber e vai dar à luz a um filho. E você vai pôr o nome dele de Jesus, porque ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está falando da genealogia humana dele. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Jesus não terá fim. O reino de Jesus não terá fim. Não apenas não tem, mas não terá. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que eu não tenho relacionamento com homem algum, varão? Não tive relacionamento sexual. E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém, aleluia. Meus queridos irmãos, esta mesma virtude do Espírito Santo, que desceu sobre Maria para ela conceber ao Senhor Jesus, sem ter tido relacionamento sexual com o homem, esta virtude do Espírito Santo está hoje sobre a nossa vida, gerando coisas divinas no nosso ser. Você pode receber isso como verdade para a sua vida? Pois bem, esse Senhor Jesus, que fora gerado desta forma, João escreveu sobre ele, que ele no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele está falando sobre a encarnação do Verbo eterno, que subsistia na forma de Deus, quando Filipenses 2 fala sobre isso, e ele se humaniza, e a Bíblia então vai declarar acerca dele, na sua humanização, que ele cresce como qualquer outro indivíduo, mas aos 30 anos, numa idade sacerdotal, ele se apresenta a Israel, ele se apresenta sendo batizado no Rio Jordão, ou em qualquer outro rio, não importa, certo, que ele foi batizado por João o Batista, e a Bíblia diz que quando ele está sendo batizado, saindo das águas, o céu se abre, o Espírito desce como uma pomba. E algumas pessoas gostam de dizer que é uma pombinha que desceu. Não desceu pomba nenhuma. É o Espírito Santo que desceu como pomba, manteiga no pão, assim suavemente. E eu gosto de falar, quando falo sobre isso, que se descesse como águia seria assim, mas desceu como pomba, suave, e repousou sobre o Senhor. E aí ouviu-se uma voz que dizia, do céu veio a voz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, o Senhor Jesus sabia do seu papel, sabia da paternidade, como hoje já foi dito aqui, prefigurado, e ele tinha certeza disso. Isso é o que está registrado no final do capítulo 3 de Mateus. Porém, quando ele é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo no deserto, logo após esse episódio do seu batismo, aí começa o capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, chegou o tentador para o tentar. Lucas vai dizer que ele foi tentado durante os 40 dias, e parece que é mais ou menos isso, mas o golpe final veio por conta de o diabo perceber que ele estava frágil, fisicamente falando, por conta dos 40 dias e 40 noites de jejum. E o diabo começa assim, de uma forma poética. Ele diz: se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães, ou mande que elas sejam transformadas em pães e coma. Então, o que o diabo tenta fazer com Cristo? Trazer dúvidas ao coração dele sobre a paternidade divina. Eu estou falando do Senhor Jesus. Eu estou falando daquele que subsistiu em forma de Deus antes de se humanizar. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu não estou falando de mim. Eu não estou falando do Tiago, eu não estou falando do Leal. Eu não estou falando do Daniel, não estou falando do Misael. Eu estou falando do Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, Satanás tentou lançar dúvida no coração dele sobre a paternidade divina. Por que estou dizendo isso? Porque se ele tentou isso com Jesus, por que ele não tentaria com você? Por que ele não tentaria comigo? Por que ele não tentaria conosco? Já que ele tentou com o Senhor Jesus, por que ele não tem? E por que não dizer que ele tenta com todos nós? E por que não dizer também, e eu já estou dizendo, que ele tem conseguido
colocar dúvidas no coração de muitas pessoas sobre a paternidade divina. E eu quero falar hoje, na palavra de Deus, sobre indícios, na minha vida e na sua, de segurança, que Deus é o nosso Pai, e que verdadeiramente nós somos filhos de Deus, para que Ele não mais nos engane, ou para que Ele mais não tente de alguma forma sorrateira roubar o nosso relacionamento com o Pai Celestial, porque todo filho de Deus que sabe que é filho de Deus e que vive como filho de Deus, pode clamar e dizer: venha o teu reino sobre mim, porque todo filho de Deus, quando recebe o reino de Deus, pode corresponder ao reino de Deus. Então estou liberando uma palavra profética para você, e você deveria reagir dizendo amém. Eu estou dizendo que você pode sim, filho de Deus, dizer: venha ao teu reino, Pai, porque você vai ter poder espiritual para não apenas receber, mas para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você pode receber esta palavra e dizer graciosamente: amém, Senhor. Você pode dizer isso? Que bom. Então, o primeiro texto que eu quero ler com você sobre o assunto objetivo, vê lá, abre 1 João, lá no finzinho, perto de Apocalipse. Vamos seguir aqui na palavra. Capítulo 3. De quando em vez, ou de quando em sempre, eu cito isso. Eu falo sobre isso, sobre esse texto, porque eu acho muito importante. 1 João 3 diz: vede, com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos... E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifique-se a si mesmo, ou purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, o que a Bíblia está dizendo e nos desafiando, não é apenas em pensar em Deus como Pai. A Bíblia está me desafiando a ver, a sentir, a tocar, a me relacionar, a ver explicitamente a misericórdia de Deus. A palavra ver no original aqui quer dizer examine, gaste tempo, pense nisso, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Por que examinar? Por que ouvir? Por que parar para pensar, para provar, para sentir, para se relacionar? Vede com grande caridade, a expressão do amor, nos tem concedido o Pai. O quê? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Entre chamar alguém de filho de Deus, essa pessoa que é chamada filho de Deus, ser realmente, tem uma distância. Tem uma distância, mas profeticamente então já começa a funcionar. Vire para o teu irmão e declare: você é filho de Deus, vai. Profetiza. Mas pastor, será que é? Está profetizando. Ele diz que o mundo não nos conhece, porque temos um relacionamento com Deus na qualidade de nosso Pai e nós de filho dele. O mundo não nos conhece, não interage conosco nessa condição, porque não conhece a Ele, não tem a Deus como Pai. Você já viu as coisas que o mundo fala sobre Deus? A grande filósofa intelectual Xuxa diz que Ele é o cara lá de cima. Eu gosto da Bíblia, quando vai falar sobre Deus, e os apóstolos quando falam sobre Deus, e em Atos dos Apóstolos, quando eles vão falar sobre Deus, Estevão falou isso, Paulo falou isso, muitos outros falaram, quando eles vão se referir a Ele, Ele diz: o Senhor que fez o céu e a terra. Há temor, há cuidado, há zelo, a boca limpa em falar do nome de Deus, a mão limpa, há relacionamento, a certeza de quem Ele é. Então o mundo não discerne, não conhece, não, porque não tem relacionamento com Ele.
Então não dá para esperar que uma pessoa que interage no campo natural compreenda o que é devoção ao Pai Celestial, sendo que a pessoa não tem relacionamento com Ele. Então não precisa ficar esperando que alguém que não tem relacionamento vai compreender. Todos que não conhecem, que não se relacionam com Deus, no mínimo, vão achar você um pouco estranho. Vire para o teu irmão e fala assim: você é um pouco estranho. Vai, fala, você é um pouco estranho. Estranho é o fato de que alguém que, passando uma privação, ao invés de dar o mal com o mal, fala com o Pai Celestial, adora o Pai Celestial, porque acredita que é de lá de cima que vem toda a boa dádiva, todo dom perfeito. Crê de todo o coração que tudo que ele precisa vem de lá, e é por isso que ele eleva os olhos para os montes, sabe que dos montes não vem socorro, e aí ele eleva os olhares para o Senhor, porque sabe que é do Senhor que vem toda a sorte de bênção para a sua vida. Isso é um pouco antagônico, um pouco loucura à humanidade como ela se expressa. Por isso então que o mundo não consegue não consegue entender isso. Agora o versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Diga comigo, agora somos filhos de Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, se você diga: agora eu sou filho de Deus. Vai, fala aí. Se você diz que agora você é filho de Deus, e a Bíblia está dizendo isso, você está declarando que houve um período que você não era. Está declarando que você se tornou, que alguma coisa aconteceu para você ser. Porque ele está dizendo: agora somos, amados, agora somos filhos de Deus. Então houve um período que não éramos, um período que isso não acontecia na nossa vida. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre sermos filhos de Deus. Eu espero que ao final você tenha certeza que é. E se não tiver total certeza, tenha certeza que não abre mão de ser o melhor filho para Deus. Eu quero lhe dizer que essa questão de você ser filho de Deus não depende de Deus. Depende única e exclusivamente de você. Se você entende verdade bíblica, o que eu acabei de dizer, aponte o dedo para alguém, pode deixar que eu vou parar de pedir, só vou pedir mais umas 50 vezes, diga para esta pessoa: Deus quer ser seu pai sempre. Diga: você precisa ser filho de Deus. Diga: só depende de você. Diga: só depende de você. Vamos aos textos bíblicos. Se você quiser anotar ou não, fique à vontade. Romanos 8,14. A Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Isso significa que aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus, não são... Olha, está vendo como é que eu estou muito inteligente hoje na interpretação do texto bíblico? Todos aqueles que são guiados... Na verdade, o que o apóstolo está dizendo é: todos aqueles que se deixam guiar, todos aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, inicialmente, eu já estou declarando uma verdade bíblica, que se você resiste ao Espírito Santo, se você resiste à orientação de Deus, se você resiste à palavra gerada pelo Espírito Santo, você está correndo um risco, ou já é, certeiramente, o contrário do que a palavra está dizendo, que aquele que é guiado é filho. Então aquele que não se deixa guiar não é filho. E eu estou muito alegre aqui, porque eu estou vendo aqui um grupo grande de pessoas que ainda querem e desejam e aceitam e oram para ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque Jesus disse que quando Ele viesse, Ele já veio há muitos anos atrás, quase 2000 anos, veio a sua plenitude. Ele disse: quando o Espírito vier, vos guiará toda a verdade. Isso quer dizer que quem não se deixa guiar pelo Espírito de Deus está sendo guiado por outro, e não a verdade, mas a mentiras que tem por aí, travestidas de verdade. Mas a boa notícia que eu tenho para todos nós é que aquele que se deixa guiar, aquele que quer ser guiado, ele é encaminhado a toda a verdade. A mentira não faz parte da vida dele, porque o Espírito do Senhor só guia a verdade. Você pode dar glória a Deus por esta palavra? Vamos lá, João capítulo 1. É o momento em que, não 1 João, mas o Evangelho de João, quando ele vai
falar sobre o Senhor Jesus. Isso aqui você conhece, é um texto muito falado, a gente lembra aqui de vez em quando, e muitas pessoas dizem que é o beabá do assunto. Olha só, João capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, eita glória a Deus, ser filho de Deus no meio de uma geração corrupta e pecadora, só com o poder que vem do céu. Vou repetir, eu e você precisamos do poder de Deus para nos mantermos filhos de Deus nesse relacionamento. Eu levanto a minha mão e digo, eu preciso do poder de Deus. Isso não vem de mim, eu não tenho poder para fazer, mas é o Espírito de Deus em mim que me dá esse poder. Eu quero esse poder a cada dia para continuar sendo filho de Deus. Mais alguém quer aqui? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então os que não creem no seu nome não têm possibilidade. Então, para ser filho de Deus é uma coisa viabilizada pelo Senhor Jesus, porque Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Um assunto para outro dia. Jesus certa vez disse, aquele que vem a mim, vem porque o meu Pai envia. Mas ele diz, para ir ao Pai tem que passar por mim. É um relacionamento muito achegado, meu irmão. Oh, glória a Deus. Uma coisa eu sei, foi viabilizado para nós, através de crendo na palavra de Deus, a chegarmos o nosso coração ao Senhor. E eu quero profetizar mais uma vez, que estamos aqui, um grande grupo de pessoas que temos relacionamento paterno com o Pai Celestial. Somos filhos, Ele é Pai. Amém ou não amém? Bendito seja o nome do Senhor. Gálatas 3, versículo 26, agora eu vou ser mais rápido por conta do horário. Diz assim, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que Deus nos fez agradáveis assim no amado. E quando eu creio na obra redentora do Senhor Jesus, isto é fé. Eu estou saindo de mim para crer em algo além, muito maior do que eu sou. Então a Bíblia diz que quando eu faço assim, quando eu ajo dessa maneira, está se cumprindo na minha vida esse relacionamento, está ficando mais patente o meu relacionamento com o meu Pai Celestial e eu na qualidade de filhos. Outro versículo está em 1 João capítulo 5, versículo 1. Isso é um estudo bíblico, pastor, quem sabe, não é? Diz que todo aquele que é nascido de Deus crê que Jesus é o Cristo. Então, se é verdade que eu nasci de novo e que eu sou filho de Deus, eu creio que Jesus é o Cristo, eu creio que Ele é o enviado, eu creio que Ele é o Messias, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que a morte dEle não foi em vão, eu creio que o sacrifício foi vicário na cruz do Calvário, foi para morrer em meu lugar. Então, se eu creio nisso, se eu tenho esse relacionamento com Deus, isso é propiciado pelo meu relacionamento com o Pai. Todo aquele que é nascido de Deus, crê que Jesus é o Cristo. Então a pergunta é, você tem dúvida? Não pode ter, não deveria ter, porque você é filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 18 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas conserva-se a si mesmo e o diabo não lhe toca. Consequência, não vive pecando. O pecado é um acidente, pode acontecer, mas não é para acontecer. Se acontecer, foi um acidente, a pessoa se recobra logo. E o relacionamento com Deus não é marcado por pecado, arrependimento, pecado, arrependimento. Relacionamento com Deus pode ter sido marcado pelo pecado, arrependimento, conversão e não mais pecado. E não mais pecado. O pecado é um acidente. Quem pode declarar isso, diga amém. O pecado na vida de um filho de Deus é acidente, porque ele conserva-se a si mesmo, e o diabo não lhe toca.
E quando algum crente diz assim, o diabo está me tocando, eu fui atingido pelas setas do inferno, está dizendo que o diabo lhe tocou. E dizendo que o diabo lhe tocou, que foi alvo de uma trama satânica, está dizendo que nesse momento estava desprotegido desse relacionamento com Deus, porque o Filho de Deus conserva-se a si mesmo em Deus e o diabo não lhe toca. Então aquilo que talvez você esteja atribuindo ao diabo, o diabo me tocou, ele me acertou, não, é um trabalho de Deus para você se aproximar mais dele. É Deus permitindo algo acontecer para realizar algo na sua vida que você ainda não compreendeu, que você ainda não entendeu. Hoje, eu e você podemos chegar mais perto de Deus. Eu preciso e quero chegar mais perto do Pai. Tem mais alguém aqui que quer chegar mais perto de Deus? Fique tranquilo que eu já estou terminando daqui a vários minutos, né? Agora eu preciso que você abra 1 Pedro. Meus queridos irmãos, eu não tenho condições de tempo nem de sabedoria para esgotar esse assunto. Claro que não. Mas bem que gostaria de ter a sabedoria e gostaria de ter tempo. Mas não tenho e não posso. Estou dando para vocês alguns versículos em cima daquilo que é propósito de Deus para mim, para eu falar aqui. Certo é que se fosse você falando, teria vários outros versículos interessantes igualmente. Todos eles estariam mostrando a mesma coisa na Bíblia, com certeza. Olha só, falando sobre o novo nascimento, já que nós tivemos nosso nascimento humano, e a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a velha criatura não consegue agradar ao Senhor, mas a nova consegue. Foi mudado, foi transformado pelo poder de Deus. E o que autentica ou traz a autenticidade de sermos novas pessoas do Senhor, regenerados, gerados de novo, porque Deus gerou, o pecado degenerou, mas Jesus Cristo regenera. Jesus Cristo regenerou, vou repetir, o Senhor gerou, o pecado degenerou, mas Jesus Cristo regenerou na cruz do Calvário, com sua morte e ressurreição, amém, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17 até o 23. Escute isso. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, se você invoca a Ele por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então a nossa fé e esperança está em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha o 23. Sendo de novo gerados. Quem é gerado de novo é porque já foi gerado uma vez. Mas agora estamos sendo de novo, novamente gerados. E a linguagem bíblica é regenerado, regerado, gerado de novo. Não de semente corruptível. E aí eu não preciso explicar, o espermatozoide, fecunda o óvulo, aquela coisa toda. Você vai lá, até porque eu não tenho habilidade para falar, né? Mas nós não fomos gerados de novo da mesma semente. Eu não fui gerado de novo da mesma semente. A primeira semente que me gerou, que eu estou aqui, foi uma semente corruptível. Mas o que me gerou de novo foi uma semente incorruptível. Qual foi a instrumentalidade?
pela palavra de Deus, viva e eficaz, viva e que permanece para sempre. Então a instrumentalidade que me gerou de novo para uma viva esperança pela fé em Cristo foi o poder da palavra de Deus que eu recebi no meu coração. Se há alguém que chegou à casa do Senhor esta noite, a este culto, e você compreende que não foi gerado de novo, que essa questão espiritual sua não está definida, enquanto eu ministro, libero a palavra, não porque eu esteja ministrando, mas em outro culto, em qualquer momento, se você receber a palavra de Deus no seu coração, ela vai trazer um efeito e vai produzir algo glorioso na sua vida, e esta palavra vai transformar o seu ser, porque a palavra de Deus é a semente incorruptível. Quando o escritor de Hebreus escreve sobre a palavra, diz que é viva e eficaz e que permanece para sempre. Quando o escritor de Hebreus, se referindo à palavra de Deus, diz que ela é viva, ele está dizendo, ela produz vida, por isso que ela é viva. Como ela é viva, produz vida, mas ela também é eficaz, ou seja, ela não volta vazia, ela vai fazer o que o Senhor quer que ela faça quando a liberou. Mas o detalhe todo não está na liberação da palavra por Deus, está na recepção da palavra por cada um de nós. Então eu digo sem margem de erro que o Senhor quer e fará uma grande obra de regeneração, de gerar de novo a todo aquele que, ouvindo a palavra de Deus, acolher na sua vida e se deixar mudar, mover, transformar pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus está aqui, está sendo derramada no nosso coração. E como eu estou parafraseando nesses dias, o que diz Hebreus 4:2, que a palavra ministrada foi acolhida, recebida com fé, por isso que ela traz proveito a quem ouve. Então, em nome de Jesus, receba a palavra de Deus com fé no coração, sendo a palavra de Deus que ela vai trazer proveito para você. Enquanto eu ministro a palavra de Deus, ela está gerando ainda mais fé no nosso coração, para a gente receber com mais fé, com mais relacionamento com Deus, para trazer um proveito maior. Amém? Então profetiza para a sua vida, levanta sua mão comigo e diga: eu declaro que a palavra de Deus produzirá os efeitos que Deus quer na minha vida. Quem pode dar glória a Deus, aproveita, porque este é um momento glorioso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, ele diz que: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança. Então, se eu sou gerado de novo, eu tenho uma viva esperança. A minha esperança não se resume, não se enclausura, não está amarrada, não está atrelada, não está ancorada à mudança de quem se assenta no governo federal, ou no Senado, ou no governo estadual, ou no governo municipal. Não, a minha esperança vem daquele, vem do Senhor, vem de cima, vem do Deus Todo-Poderoso, que é o meu Pai Celestial. Eu tenho uma viva esperança, a minha esperança não é morta, ela é viva. A esperança no mundo e nas coisas transitórias, ela geralmente morre em algum momento da nossa vida. É fácil você identificar isso no dia a dia. Você vê uma pessoa esperançosa, alegre, vibrante, confiante em alguma coisa. Em outro momento da vida daquela pessoa, ela está jururu, ela está cabisbaixa, ela está depressiva, ou ela está triste porque não se cumpriu o que ele esperava. Mas a esperança que vem do céu para a nossa vida, ela diz a Bíblia que ela não murcha. Ela está viva, ela permanece para sempre, irmãos. É por isso que o nosso coração se alegra quando nós pensamos em Deus e quando lemos na Bíblia sobre a esperança futura do Filho de Deus, o que lhe aguarda, que vai ser trazido ou vai ser liberado da mão de Deus, e o nosso relacionamento no céu e as coisas que nos aguardam nas mansões celestiais.
E tudo aquilo que vai acontecer com a igreja, depois descer para se livrar de Israel, julgar as nações, que coisa maravilhosa, nós vamos estar para sempre com o Senhor. Paulo, parafraseando esse relacionamento com a igreja que está em Éfeso, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: antes éramos trevas, mas hoje nós somos luz no Senhor. Antes éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. Ele diz: andem como filhos da luz. Nós devemos andar como filhos da luz. Já quase terminando, abra sua Bíblia aí no Salmo 103. O Salmo 103, ele é um salmo que fala de gratidão, de bendizer ao Senhor. E esse Salmo 103, no versículo 13, diz que como um pai, e como a Mari, também o Estevão, que vai voltar para aqui para o instrumento, se compadece do pastor, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece a sua estrutura. Ele sabe do que você é feito. E o salmista diz, ele se lembra que nós somos pó. Isto é uma realidade que o salmista está apresentando antes do advento de Cristo. Antes de Paulo dizer que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a nossa natureza humana, nós vemos fragilidade. Quando nós olhamos para a nossa geração humana, nós vemos limitação. Por quê? O papai que me gerou é limitado. E como ele é limitado? E como que os nossos relacionamentos humanos também o são na maioria das vezes. Mas o Pai Celestial que nos gerou e continua regenerando e gerando de novo pessoas em Cristo, Ele não é limitado. Por isso que a Bíblia diz que para o Senhor não há nada impossível. E aquele que foi gerado de novo crê que, embora sendo limitado no campo humano, não existe limitação para o seu Pai Celestial. Jesus dizendo isso no próprio Sermão no Monte, Ele recobra os seus discípulos, aqueles que estão no seu entorno ouvindo a sua palavra. Ele diz que o Pai Celestial sabe das coisas que vocês precisam, Ele diz no seu tempo. E a palavra diz para nós que o Pai Celestial sabe das coisas que nós precisamos. No início, antes desta liberação de Mateus 6, da oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz que o Senhor sabe do que nós precisamos antes de nós pedirmos. E você poderia dizer, então para que eu preciso pedir? Porque o Senhor quer relacionamento. Poderia dizer várias coisas, mas uma delas é relacionamento. E quando Jesus diz que o Pai Celestial sabe daquilo que vocês precisam, Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Sabe o que Ele está dizendo? Não quero jogar um balde de água fria em você, a gente continua orando, pedindo e clamando. Mas o que Jesus está dizendo é, se você buscar o reino de Deus e a justiça do reino, em primeiro lugar, tudo que você precisa, não está dizendo que é tudo que você quer, está dizendo que é tudo que você precisa, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, será acrescentado a você,
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que o propósito de Deus são coisas espirituais. E o que recebemos nesse nível humano é acréscimo, ou são acréscimos que Deus traz à nossa vida. Pode sorrir, pode dar glória a Deus, que Deus sabe da sua necessidade nesta terra e Ele quer trazer acréscimos à sua vida. Mas não busque isso. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Ele quer dizer, ocupe o seu coração com as coisas de cima. E descanse o seu coração em relação às coisas da terra. Porque enquanto você busca o reino dele, a sua justiça, ele vê verdade no seu coração e traz o que você precisa nesse campo horizontal, nesse campo humano. Eu estou profetizando a palavra de Deus para você. E o Senhor não diz que se eu envolver a minha mente nas coisas daqui, e ocupar o meu tempo, e sobrecarregar o meu ser, preocupado com as coisas daqui, não diz que vai me ser acrescentado o reino de Deus e a sua justiça. Não, isso é a contramão. O que a Bíblia está dizendo é que eu e você precisamos primeiro, ou devemos primeiro, buscar o reino de Deus, e a justiça do reino de Deus, e tudo, diga tudo. Qual é o contrário de tudo? Nada. Mas a Bíblia diz tudo o que você precisa, e Ele sabe do que você precisa. Ah, Deus, eu preciso. Não, Deus sabe do que você precisa. Não tente enrolar Deus, você não vai conseguir. Deus sabe do que você precisa. Agora escute, se o Pai Celestial nesse relacionamento sabe do que você precisa, isso não nos traz uma segurança incrível? Não nos traz uma segurança incrível? Não traz não. Ele vai trazer para você tudo o que você precisa. Se você o buscar de todo o seu coração em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, você vai ter tudo o que você precisa. Você não vai ter falta de coisa alguma que você precisa. Ou seja, você será uma pessoa completa. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Se isso é uma verdade da palavra, e significa que quando eu tenho a percepção de que está faltando alguma coisa para mim, ou eu estou desmedidamente buscando alguma coisa humana para completar o meu ser, pessoal, escute o que eu estou dizendo, escute o que o Espírito Santo está falando, significa que eu estou na contramão de realizar o meu coração. Irmãos, eu estou dizendo pela palavra que enquanto eu me preocupo tremendamente com as coisas desta vida e ocupo o meu pensamento a ponto de perder o meu sono, estrangular o propósito de Deus para mim, eu estou na contramão do propósito de Deus, e que a minha preocupação, a minha perda de sono não vai trazer o reino de Deus. Mas o reino de Deus, quando é clamado, invocado por mim, Ele vai vir e vai acrescentar na minha vida tudo o que eu preciso. Escute isso, aquilo que eu não preciso, o Senhor vai tirar da minha mente, porque aquilo não vai me realizar, aquilo é besteira, aquilo é impedimento, aquilo é bloqueio para um relacionamento mais de perto com esse Pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. É simples assim, pastor? Simples assim. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo. Fique de pé como você está. Deixa eu ler um último texto para a gente orar. Romanos 8. Eu queria falar sobre mais textos. Queria falar sobre Gálatas, quando ele diz que o Espírito vem ao nosso coração, nos faz entender que nós somos filhos de Deus, e que nós clamamos Abba Pai, Paizinho, que não somos mais servos, mas herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Romanos 8,14, diz que, eu já falei, mas só relembrando, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Paizinho. Relacionamento,
intimidade. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ei, o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse presente século ou tempo não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Perdão, a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo é que as pessoas que ainda não tendo fé em Deus se transformaram ou se regeneraram pelo Senhor para serem filhos, eles esperam a manifestação do Filho de Deus, que a Bíblia está dizendo. Eu tenho que terminar aqui por causa do tempo que nós vamos celebrar a ceia agora. A Bíblia está dizendo que o seu companheiro de faculdade, de colégio, de trabalho, vizinho, parente, está aguardando a manifestação do Filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem que se manifestar ou ser manifestado como tal nesta geração. Você não pode se enclausurar, você não pode se disfarçar, você não pode fingir, até porque se fingisse não seria filho. Mas você tem que manifestar a glória de Deus, porque você é filho de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando eu me omito a isso, eu estou correndo risco com a minha filiação. A gente estava aqui no início do culto e ninguém viu. Talvez só eu tenha visto. Talvez nem o Wallace viu. Mas estava a Valentina e a Maria dançando aqui na hora do louvor à frente. E a Maria graciosamente se encostou na perna do seu pai. E a Valentina foi em direção a ela e eu li o que ela disse nos lábios. Ela disse assim para a Valentina: é meu pai. Ele não viu porque ele estava de olhos fechados, eu vi que estava de mãos levantadas. E a Maria disse: é meu pai. Eu pude ver orgulho, prazer. Deus quer que você se encoste nele e diga para o mundo: é meu pai, é meu pai. Deus não quer que você se encoste no mundo e negue sua filiação, a paternidade divina. Deus quer que você se encoste nele e diga para o mundo: meu pai, esse é meu pai.